Olá, seja muito bem-vindo a esse podcast. Eu sou Bruno Sampaio e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o processo de compra do seu cliente. Todo consumidor de todo negócio tem um processo de compra específico e você precisa entender qual o processo de compra do seu cliente, do seu consumidor, para que isso não só facilite a sua venda e todo o processo de venda, mas como também possa fazer com que você sirva melhor os seus clientes e os seus prospectos. O processo de compra, só para ficar claro, é a sequência comum que os seus clientes passam até realizarem a compra. Desde o momento em que eles conhecem você, têm o primeiro contato com você, até quando eles realizam a compra. Em geral, na verdade ele vai um pouco antes disso e eu vou explicar melhor agora. Em geral, todo o processo de compra, ele tem 4 passos básicos e agora você vai ser capaz de entender melhor. O primeiro passo é os prospectos reconhecerem que eles têm uma necessidade. Então isso vai antes de eles conhecerem você, por exemplo. Então o primeiro passo são essas pessoas reconhecerem que eles têm uma necessidade. E aí eles um problema, enfim, um desejo, mas eles têm uma certa necessidade para algo. O segundo passo é eles decidirem fazer algo quanto a isso, quanto a essa necessidade. E esse é um dos maiores problemas. Fazer as pessoas agirem. Porque sem ação não tem compra, não tem resultado, não tem nada. O terceiro passo, as pessoas reconheceram que tem a necessidade, depois elas decidiram tomar uma ação, fazer algo sobre isso. E o terceiro passo é, eles vão avaliar quais são as opções disponíveis para eles. E fazer essa comparação entre você e os seus concorrentes ou coisas semelhantes que possam oferecer essa solução para ele. E o quarto passo é eles decidirem de quem eles vão comprar. Mas no meio desses 4 passos, existe um processo específico de cada negócio. Cada pessoa, cada cliente seu, ele tem uma história até chegar nessa compra. Ele tem motivos específicos. Ao ouvir o seu mercado, ao estar em constante contato e comunicação com o seu mercado, você vai ver que essas histórias das pessoas, o que trouxe elas até você, existem certos padrões. E você precisa identificar quais são esses padrões. E toda a sua comunicação deve ser voltada para isso. Explicando um pouquinho melhor cada tópico. No primeiro passo, onde os prospectos reconhecem que tem uma necessidade. Você precisa levar em conta qual é o nível de consciência do seu consumidor em relação ao que você está vendendo. Essa pessoa, ele já sabe qual é o real problema dele e o que realmente ele está buscando, ou ele precisa ter um certo conhecimento, ele precisa saber de algumas coisas para poder a sua solução fazer sentido para ele e você conseguir fazer essa venda. Você precisa levar em consideração qual o nível de consciência do seu prospecto em relação ao problema que você resolve, em relação ao seu produto, em relação às opções que existem no mercado. Qual é o tamanho da educação que você vai ter que dar para esse cliente. Em relação ao segundo passo, quando eles decidem fazer algo quanto a essa necessidade ou não. Você precisa identificar o que leva essas pessoas a tomar essa decisão. O que é que fazem eles agirem em busca de uma solução para essa necessidade? E geralmente, como eu falei, existem histórias padrões. Você precisa conhecer essas histórias e você precisa contar essas histórias na sua comunicação, no seu marketing. No terceiro passo, onde os prospectos avaliam quais são as melhores opções para eles, você precisa levar em conta o que essas pessoas exatamente estão avaliando para tomar a decisão de compra. Quais são os critérios deles?
o que essas pessoas mais valorizam, o que elas mais buscam. Lembrando sempre que aqui estamos falando dos seus clientes ideais. Você não vai falar de todo o seu mercado, você vai analisar isso apenas de 10 a 20% dos clientes do seu mercado, que são os seus clientes ideais, como já falamos em episódios anteriores. E por fim, no quarto passo, onde eles decidem comprar de alguém, você precisa entender também como é esse processo de compra dele. Como você pode fazer com que eles se sintam mais seguros nessa compra. E o que você precisa fazer para eles confiarem em você. Porque só existe compra se existir confiança. E todas essas etapas, toda essa história que o seu consumidor passa, desde o momento que ele toma consciência da necessidade até o momento em que ele realiza uma compra para suprir essa necessidade, você precisa guiar essa pessoa por todo esse processo. A sua comunicação, as suas plataformas de mídias, enfim, o seu site, suas redes, precisam ter esses conteúdos específicos para que você seja visto como um líder no seu mercado. E como também falamos no episódio anterior, você deve ser visto como um líder para essas pessoas, alguém de confiança, como um conselheiro. E mostrando essas coisas para eles, esse processo, tirando essas dúvidas, mostrando o que realmente eles precisam saber, educando essas pessoas de certa forma, vai fazer com que eles vejam você como tal figura de autoridade, de conselheiro e alguém de confiança, que não está ali só para vender, mas que tem uma causa maior e quer ajudar as pessoas antes de tudo. E mesmo que você utilize a estratégia simples que eu compartilhei aqui de vendas de alto valor no primeiro episódio, onde a estratégia é bem simples e a pessoa faz a compra desde o momento em que ela conhece você até o momento da compra, que pode levar cerca de 24 a 48 horas. Ainda que essa estratégia seja simples e rápida, é preciso que você tenha esses conteúdos disponíveis, porque durante esse período em que o seu cliente vai ter esse primeiro contato com você, ver seu anúncio, assistir o seu webinário ou sua série de vídeos e marcar a sessão e falar com você no telefone, durante esse período eles vão estar buscando o máximo de informações possíveis sobre você. E se nesse momento eles entrarem no seu site, eles encontrarem todas essas coisas que eles necessitam para poder tomar a decisão, para poder avaliar as opções, todos esses critérios, enfim, eles verem o que eles precisam ver, vai facilitar muito a sua compra, a sua venda. Então o segredo é sempre conhecer exatamente, profundamente, o seu cliente ideal e fornecer o que ele precisa, e educar essa pessoa e conduzir essa pessoa. O problema é que a maioria das pessoas não fazem isso. A maioria dos empreendedores não estão dispostos a fazer esse trabalho pesado, esse trabalho chato. Eles simplesmente querem falar as coisas que saem na cabeça dele, querem compartilhar as ideias dele, sendo que o que eles precisam fazer é falar o que realmente seus clientes precisam ouvir. São as ideias que os seus clientes precisam receber para poder passar por esse processo. E todo o conteúdo, tudo que você fizer, deve ter em mente o seu cliente em primeiro lugar. Ok? Por hoje é só e até o próximo episódio.